E por falar em corrida eleitoral, Tarcísio de Freitas aparece em primeiro lugar na disputa para o governo paulista no ano que vem, de acordo com o levantamento do Instituto Paraná, pesquisas divulgado hoje. A gente vai acompanhar agora os cenários aqui na nossa tela para você que nos assiste. O atual governador tem quase 50% dos 3 primeiros cenários, sendo que os outros nomes ficam abaixo dos 21%. Nesse primeiro cenário que a gente acompanha aqui, com a presença de Geraldo Alckmin na disputa, o vice-presidente aparece com 20,6%. Já no segundo cenário, sem Geraldo Alckmin, mas com Márcio França, o ex-governador aparece com 12,3%. Em relação ao terceiro cenário, com Fernando Haddad na disputa, o ministro aparece com 17,2%. Nesses 3 cenários, a deputada federal Érica Hilton, como a gente acompanha aqui, aparece em terceiro lugar nessa disputa. Bom, esses 3 cenários foram feitos com a presença do governador Tarcísio de Freitas. Ainda nesse levantamento da Paraná Pesquisas, em um cenário sem o governador, o atual prefeito de São Paulo aparece nessa disputa com quase 30%. Nós estamos acompanhando aqui 30%, 29,9% nesse cenário. Ricardo Nunes lidera essa disputa pelo governo de São Paulo. Depois, Márcio França com 14,2%. Érica Hilton, como a gente já citou, 11,8%. Márcio França aparece com 14,2%, enquanto Érica Hilton fica com essa porcentagem de 11,8%. O destaque desse quadro é para a porcentagem de brancos e nulos, com 14,3%, um pouco mais do que o próprio ex-governador Márcio França. Essa pesquisa foi feita com 1.068 eleitores e com uma margem de erro de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos. Vou chamar a Dora Kramer, daqui a pouquinho a Deise aqui com a gente também. Ô Dora, eu sei que falta muito tempo para a eleição ainda, não sabemos se Tarcísio sai para o governo de São Paulo para tentar a reeleição ou se vai tentar a presidência da República. Agora, são cenários que chamam a atenção, principalmente nesse quarto cenário, sem o governador Tarcísio de Freitas, com o prefeito de São Paulo, que teria que abandonar a prefeitura com 1 ano e meio desse novo mandato. Dora. Pois é, e deixar a prefeitura na mão do PL, né? E que é uma complicação, um vício com quem ele tem tido alguns estremecimentos. Mas vamos ao Tarcísio. É uma situação em que fica difícil para ele trocar o certo pelo duvidoso. Eu digo certo porque hoje, né, também é aquela história, pesquisa é retrato, mas ele está muito à frente. Você vê que o Alckmin é o que chega mais perto, fica ali menos da metade dos índices do Tarcísio de Freitas. Então, é uma situação para ele bastante complicada de decidir, porque quando a pesquisa nacional para a presidência da República, tudo bem, ele aparece bem também, mas não é um cenário confortável, acho que achei a palavra melhor. O cenário para ele, assim, que eleição é aquela coisa, ninguém ganha de véspera, não seria maluca de estar dizendo que a coisa está resolvida. Mas ele está numa situação muito confortável e a esquerda numa situação bastante desconfortável. Você vê que quem chega mais perto, quer dizer, quem tem o melhor índice, todo mundo colocando o Alckmin, porque o Alckmin leva um pouco da rebarba ainda do recall dele, de Tucano e tal. Mas esquerda mesmo, o PT, é o Fernando Haddad, com 17%, muito abaixo, né? Então, eu acho que um tipo de pesquisa dessa dá para o Tarcísio argumento para ele dizer aos seus, eu não vou dizer apoiadores, empurradores que hoje estão empurrando o Tarcísio para uma decisão para a presidência da República e dizer, não, calma, gente, vamos agir com prudência, que é melhor ficar para São Paulo mesmo. E Deise, sobre o ex-governador Geraldo Alckmin, tem essa questão que a Dora fala, talvez ainda haja o recall do PSDB, porque todas as vezes que ele foi governador, desde que ele era vice de Mário Covas, ele sempre esteve no PSDB, mas agora não, o quadro é diferente, a ida dele para o PSB e para ser vice do presidente Lula, muitas vezes o eleitor fiel dele não gostou dessa mudança, e aí talvez ele não é tão favorito ou deixou de ser favorito como das outras vezes, não é?
O Alckmin ele pode causar uma confusão no eleitorado, né? Isso deve ficar bem claro nessa pesquisa, né? E aí ele pode representar um passado que o eleitor de São Paulo quer deixar para trás. E o Tarcísio ainda tem um quê a mais, né? Ele tem essa transferência de capital político do ex-presidente Jair Bolsonaro, sem o desgaste político. Isso foi uma coisa que o Tarcísio conseguiu fazer. Ele conseguiu aliar uma gestão ideológica e um alinhamento pragmático que funcionou muito bem. E ainda tem o desgaste do Alckmin. Então, ele consegue fazer essa autonomia simbólica aliada ao desgaste do Alckmin. Então, é quase que como a Dora falou, é quase que uma combinação perfeita. Então, fica muito difícil alguém bater o Tarcísio aqui em São Paulo com o desgaste dos outros candidatos. Então, é um cálculo quase perfeito para o Tarcísio. Além de todos esses cenários para o governo de São Paulo, em relação ao Senado, Eduardo Bolsonaro, Fernando Haddad e Geraldo Alckmin estão tecnicamente empatados. E para saber mais os detalhes dessa pesquisa, o nosso entrevistado é o diretor-presidente do Instituto Paraná, Murilo Hidalgo, mais uma vez participando da nossa programação. Tudo bem, Murilo? Bem-vindo. Boa noite para você. Boa noite, Thiago. Boa noite, Dora. Boa noite, Deise. É uma satisfação estar com os amigos. Bom, a gente sempre acha, pelo menos nós jornalistas aqui, que quem faz a pesquisa tem também uma bola de cristal para olhar lá para 2026. Eu estava falando com a Dora. Com esses cenários mostrando que Tarcísio de Freitas se reelege com facilidade aqui no estado de São Paulo. É possível tentar projetar de que forma essas pesquisas vão interferir na decisão dele ou não necessariamente, Murilo? Olha, Thiago, a pesquisa, que nem a Dora falou, é a fotografia de um momento, é a fotografia de hoje. E hoje nos mostra que o governador Tarcísio, se a eleição fosse domingo agora, quase todos os cenários, à exceção do cenário que ele enfrenta Geraldo Alckmin, todos mostram uma vitória com folga já no primeiro turno. Então, quer dizer, essa é uma dúvida que o governador fica, que teria uma eleição muito encaminhada para a reeleição dele de governador, na realidade de hoje, e uma eleição presidencial bem disputada. Aí fica a dúvida, qual vai ser a decisão do governador de São Paulo, né? Murilo, vou passar a palavra para a Deise Ciocari, que faz a próxima pergunta, essas projeções para 2026. Deise. Oi, Murilo, prazer falar contigo. Murilo, eu queria saber se nessas pesquisas você consegue detectar se essa imagem do Tarcísio, ela já conseguiu se descolar do ex-presidente Jair Bolsonaro ou se ela ainda está ligada a ele, se o Tarcísio ainda depende da imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha, Deise, muito boa pergunta. Eu te diria que no estado de São Paulo ele já consegue desvincular um pouco, porque ele tem uma imagem de um governador competente, de um bom gestor. Eu te diria que no restante dos estados brasileiros ainda a dependência é muito grande, mas em São Paulo, com certeza, ele já consegue mostrar-se um bom governador, então ele tem uma dependência um pouco menor, mas com certeza um rompimento entre Tarcísio de Freitas e Bolsonaro traria muitos arranhões à campanha de Tarcísio. Murilo, agora a pergunta de Dora Kramer. Dora. Oi, Murilo, ótimo falar com você sempre. Olha aqui, eu não vou te colocar numa fria de te perguntar qual o conselho que você daria para o Tarcísio. Não vou te fazer isso, mas se você quiser dizer isso, tudo bem. Mas eu queria mudar também, queria me aproveitar de você. Quando você olha para essa cena de Trump, que ele defendendo o Bolsonaro e, ao mesmo tempo, ameaçando taxar o Brasil, os produtos brasileiros em 50%, qual é a leitura política que você faz? Isso ajuda a direita, isso prejudica a direita ou não influi nem contribui? Olha, Dora, eu não daria conselho nenhum, mas uma análise que a gente faz do governador Tarcísio nesse momento é o seguinte, se ele for o escolhido do grupo do Bolsonaro da direita para ser candidato à presidência, eu te diria que o cavalo encilhado está passando. Se ele não montar nesse cavalo nessas eleições, eu te diria que a chance dele ser presidente do Brasil fica muito mais difícil. Por quê, Dora? Porque vamos supor que o Tarcísio não vá. Certo? Alguém da direita vai ser candidato, ou alguém da família Bolsonaro, Ratinho, Caiado, Zema, alguém vai ocupar esse espaço, certo? Vamos supor que esse candidato ganhe as eleições, aí é 8 anos,
nos próximos, o Tarcísio deixa de ser governador e não vai ter espaço para enfrentar esse candidato em 2030. Ao mesmo tempo, se esse outro candidato que for, se o Tarcísio não for, se ele perder, ele não vai perder as próximas eleições do Brasil, isso eu já garanto para vocês podem me cobrar. Seja quem for o candidato, Tarcísio, qualquer um deles, a eleição será muito apertada. Muito apertada. Não vai ter goleada para nenhum dos lados. O que significa que se o candidato da direita, o Tarcísio, não for esse candidato perder, ele já vai criar um recall muito grande para 2030. Ele já sai na frente. Então eu diria para o Tarcísio o seguinte, se o sonho maior dele é um dia ser candidato à presidência da República, a chance é nessa eleição. Mas, ao mesmo tempo, se ele não tem toda essa ambição, ele tem uma eleição muito facilitada pela fotografia de hoje para se reeleger governador de São Paulo. Quanto à indagação nos Estados Unidos, num primeiro momento, o que se observa? Com certeza, para o governo Lula, eu te diria que é positivo isso, a nível de popularidade, porque vai passar uma unidade de interferência dos Estados Unidos na economia brasileira, que estão intervindo no Brasil, ok. Mas no segundo momento, que é a grande pergunta que vai se fazer, vai haver desempregos no Brasil? Eu te diria... O dólar vai subir, o dólar vai cair, os produtos no Brasil vão aumentar o preço, como vai se dar daqui a 3, 4 meses? Qual vai ser a reação na economia brasileira em 3, 4 meses? Então, num primeiro momento, eu te diria que pode até ser positivo para o atual governo, mas num segundo momento, a população não quer saber. A população vai dizer, os caras resolvem brigar e a gente perde. Aí vai aparecer um terceiro candidato e vai dizer, olha, se eu ganhar a presidência do Brasil, em 20 minutos de conversa eu resolvo tudo isso. Quer dizer, a gente não sabe quais vão ser as consequências daqui a alguns meses dessa tarifa do Trump, né? Murilo, uma última questão, na verdade duas, rapidamente para a gente fechar nossa conversa. Primeiro, o que chama atenção em relação ao levantamento que vocês fazem, as pessoas respondendo que não sabem, ainda não decidiram. Essa é uma porcentagem alta, talvez ainda natural, porque nós temos muito tempo para a eleição. Mas eu queria voltar aos cenários aqui do governo do estado de São Paulo para falar sobre quem mais pode ter chances de tentar encostar, chegar mais perto do desempenho do governador Tarcísio. Temos o ex-governador Geraldo Alckmin, o ex-governador Márcio França e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Claro que muitos não têm o que perder, por exemplo, o Márcio França possivelmente vai sair aqui para o governo de São Paulo, a não ser que tenha outras aspirações, mas de qualquer forma, qual tem mais chance, talvez, de ser mais competitivo daqui a um ano, pelo menos? Com certeza, Tiago, pela realidade de hoje, Geraldo Alckmin, o ex-governador Geraldo Alckmin, é o que tem, ao meu ver, hoje, que tem, na realidade de hoje, é o que tem mais chance de fazer frente ao Tarcísio. Agora, a pesquisa, ela traz duas surpresas, assim, entre aspas, que eu te diria, né? Primeiro, caso o Tarcísio vá à presidência da República, o desempenho do prefeito Ricardo Nunes, né? Ele, dos possíveis candidatos que o Tarcísio possa vir a apoiar, é o mais forte, é o único que vence, tanto o Geraldo Alckmin quanto o ex-governador Márcio. Agora, outra coisa que chama atenção no campo da esquerda, que é alto, é o percentual da deputada Érica Hilton, é muito forte, ela tem 2 dígitos, né, candidata do PSOL, e ela, não te diria que ela é favorita, que vai crescer, mas ela, com certeza, se ela vier a ser candidata, ela vai fazer uma boa campanha, não tenho dúvida disso. Perfeito. Murilo Hidalgo, do Instituto Paraná, como sempre, muito obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza, voltaremos sempre a nos falar. Um abraço para o senhor. Um abraço e boa noite a todos. Boa noite.